Estimados irmãos e irmãs, queridos legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria, nós estamos refletindo sobre a vida de Frank Duff, que agora vai chegando ao seu final. Frank, já com 91 anos de idade, idoso, já debilitado, pela saúde. Então, quando Frank regressou a Dublin, retomou seu trabalho normal de rotina. Falou a um grupo de legionários prestes a partir para a Rússia em peregrinácio. Falou também a grupos de legionários que iam para muitas outras nações. Estava sempre pronto a ajudar os representantes dos conselhos da Legião do Ultramar que vinham a Dublin em busca de orientação e estímulo. Lidava habitualmente com enorme quantidade de correspondência. Teve a alegria de poder assistir a uma ordenação de Terry McGuckian, antigo enviado da Legião. Mas o seu ritmo de trabalho diminuía. Aos que lidavam com ele de perto, dava a impressão de um homem cansado. Sentia crescente dificuldade em se livrar das constipações que costumavam incomodá-lo, mas, obstinado até o fim, lutava como velho guerreiro que goza o prazer do combate, interessando-se seriamente por tudo, ansioso por se dar até ao limite da sua capacidade. Ia ainda de bicicleta a uma missa diária. Era fiel ao seu gasto, mas querido breviário, e depois da refeição da noite, podia ser encontrado no primeiro banco da capela do Regina Coeli, descontraído e piedoso diante do Santíssimo Sacramento. No dia 25 de outubro, justamente 2 semanas antes da sua morte, chegou o grande finale, a reunião anual da Peregrinácio pro Cristo. Chegavam legionários de toda a Irlanda e representantes de numerosos países estrangeiros. Havia relatórios maravilhosos de perto e de longe, histórias de incremento de nova vida em paróquias entorpecidas, conversões de casos desesperados, milagres de graça, conforme a expressão de um sacerdote visitante, era a reminiscência dos Atos dos Apóstolos. De fato, era evidente que o Espírito Santo estava presente com a sua força poderosa. Igualmente perceptível em todos esses acontecimentos era o toque da mão de Nossa Senhora. O ponto alto da reunião era o discurso conclusivo de Frank Duff. Sentiria ele que era o seu último discurso público? É de notar que Frank procurou reconduzir o espírito dos seus ouvintes às origens da Legião e aos ideais sobre que assentou. Na primeira reunião da Legião em 1921, os membros voltaram-se para Maria e disseram-lhe: "Guiai-nos!" E assim começou a campanha que os levaria a todos os países do mundo. Falou do que já se conseguira com a Legião. Falou da fé, da coragem e do sonho. Os legionários devem lutar por conquistas maiores para Cristo. As perspectivas não têm fim se caminharmos de mãos dadas com Maria. A sua frase final, pronunciada com voz forte, firme e absoluta convicção, constituiu o seu testamento final à Legião de Maria. Por isso devemos pensar, disse, em termos do aparentemente impossível, a conquista do mundo das almas. Maria tornará este sonho verdadeiro. Frank Duff morreu com 91 anos na tarde de sexta-feira, 7 de novembro de 1980. A novidade abalou o mundo. Embora não tivesse gozado da melhor das saúdes durante esse ano, parecia andar razoavelmente bem.
Aqueles que tratavam com ele de mais perto, no entanto, davam-se conta de que parecia bastante fraco e por vezes exausto. Mas Frank não se rendia facilmente, nem mesmo à exaustão. Com uma vontade férrea, mantinha-se em movimento. Mesmo no dia da sua morte, foi a 2 missas, quando a sua governanta, a senhora Nelly, soube que ele tencionava participar na segunda missa, concluiu que não voltaria à casa para o café da manhã completo. Por isso, às 7h15 dessa manhã, trouxe-lhe ao quarto uma pequena refeição leve e agradável. Uma pequena tigela de mingau de aveia, uma xícara de café e algumas torradas. Frank agradeceu-lhe muito. Depois, Sid Quinn levou de carro Frank e a senhora Nelly à missa das 9 horas, na igreja dos Capuchinhos. Era para Frank uma manhã especial. Tratava-se da primeira sexta-feira do mês e ele nutria uma extraordinária devoção ao Sagrado Coração de Jesus e às devoções da primeira sexta-feira. A manhã estava muito fria. Depois da missa, Jack McNamara levou Frank a uma segunda missa na Catedral de Nossa Senhora. Era a missa do funeral de Joanna Crane, grande enviada da Legião, que falecera 2 dias antes. Joana dera 17 anos completos da vida à extensão e consolidação da Legião de Maria em numerosos países. Havia um grande número de legionários na missa e enterro. Para muitos deles, era uma oportunidade para se encontrarem mais uma vez com o querido fundador da sua organização e trocar com ele algumas palavras. Mostrou-se muito amável e pronto a conversar por momentos com todos quantos se aproximaram dele. Mal eles pensavam que era o adeus. O Sr. Duff estava muito doente. Jack McNamara transportou-o imediatamente para casa. Jack e Frank haviam sido amigos mais de 50 anos. Antes de se separarem, Frank disse: Jack, não me sinto bem. Queres ter a bondade de dizer à senhora Nelly para subir? A senhora Nelly subiu rapidamente, achou-o sentado na cama. Nelly, não me sinto nada bem. Com razão, Sr. Duff, não tem muito bom aspecto. Ajudou-o em seguida a tirar os sapatos e as meias. Havia já algum tempo que ela insistira para lhe pôr um cobertor elétrico na cama e ele não protestara. Sentia muito o frio e a cama quente ajudava-o a dormir um pouco durante algum tempo. Felizmente, o cobertor elétrico ainda estava ligado. Depois de ele se meter na cama, Nelly voltou a subir para compor os cobertores. Ah, Nelly, é muito agradável meter-me assim na cama quente. Hoje não vou descer para o almoço. Não desça, Sr. Duff. Eu trago-lhe uma xícara de chá por volta das 4 horas. Quando ela ia sair, chamou-a. Nelly, não telefone ao Dr. O'Leary. A senhora sabe como detesto os hospitais. Quando a senhora Nelly trouxe a xícara de chá nesta tarde, Frank estava morto. Subi com a xícara de chá. Quando abri a porta, fiquei ciente de que ele tinha partido. Estava sentado com os braços cruzados no peito. Pensei que estivesse a fixar o quadro do Sagrado Coração de Jesus na sua frente. Fechei-lhe os olhos e desci a pedir socorro. Precisamente por esse tempo, um jovem sacerdote, o padre Michael Ross, foi abordado numa parte diferente da cidade por um homem da rua que pedia esmola. O homem era um residente do Estrela da Manhã. Por isso, o padre Ross colocou-o no carro e trouxe-o ao lar. Os irmãos legionários internos do lar convidaram o padre Ross a tomar uma xícara de chá.
Estava precisamente começando a tomá-lo quando o telefone tocou. A voz transmitiu um recado breve e urgente. O Sr. Duff morreu. Arranjem depressa um sacerdote. A casa de Frank ficava a 2 portas de distância. Por isso, dentro de 1 minuto, o padre Rose estava ao lado de Frank para lhe dar a bênção e a absolvição condicional. Pouco depois, chegava o padre Mulligan, pároco local, que lhe administrou a santa unção. Frank tomara sempre Cristo à letra quando disse: sempre que o fizesses a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Neste homem da rua, do lar Estrela da Manhã, podemos ver a pessoa do próprio Cristo que trazia um sacerdote para abençoar o seu bom e fiel servo, agora que terminara o trabalho que lhe confiara. Rezaram as orações da legião junto da cama. Ajoelhando ali, os legionários sabiam bem que Frank morrera como desejara, calmamente, sem espalhafato. Provavelmente perguntaram-se como teriam sido os últimos momentos da vida dele, quais teriam sido as suas últimas orações, os pensamentos derradeiros. Estaria ele contemplando o maravilhoso encontro com a sua família, de que falara muitas vezes e desejava ardentemente? Ou então as boas-vindas que o esperavam por parte da sua grande família, os numerosos milhares de irmãos e irmãs legionários que haviam partido antes dele? Estava ele exultando porque o bondoso Senhor o chamara na primeira sexta-feira, dia do Sagrado Coração? Fora sempre um apaixonado devoto do Sagrado Coração de Jesus. Estaria ele imaginando como é que exatamente Nossa Senhora iria saudar o seu velho servo de confiança? Ele sabia que a sua beleza imaculada e gloriosa seria incomensuravelmente maior do que tudo quanto a mente humana jamais pôde imaginar. Oh, a indizível alegria desse encontro! Durante a juventude, Frank compusera uma bela oração para as almas que anseiam pela santidade. Olhando agora para trás, como ela nos parece significativa e encantadora. Meu Deus, não vos peço grandes coisas. A vida do missionário ou do monge ou daqueles outros que vejo à minha volta tão cheios de realizações. Nada disso vos peço, mas simplesmente a decisão de seguir com firmeza incansavelmente a vida comum que dia após dia se dilata diante de mim, contente, se nela vos amar e procurar tornar amado. A nobreza rebela-se contra esta vida com a sua infindável sucessão de tarefas triviais, cheias de tentações, para ousar tomar qualquer alívio em divertimento ou mudança. Parece tão difícil ser grande nas pequenas coisas, ser herói fazendo vulgaridade. E, no entanto, esta vida é a vossa vontade para mim. Deve haver nela um grande destino, por isso sinto-me contente. E para coroar do resto, querido Jesus, peço-vos que me concedais isto, a fidelidade até o fim, a graça de estar no meu posto quando chegar o chamamento final e soltar o meu último e penoso suspiro nos vossos braços, uma vida intrépida e fiel até o fim. Um breve desejo, queridíssimo Jesus, mas que tudo abraça. Salve Maria!